Seja muito bem-vindo, microempreendedor individual, ao curso Incrível MEI. Essa é a nossa aula 8, nós vamos falar sobre o empregado do MEI. Eu sou Guilherme Bizarro, do IFSP Sorocaba. Eu dividi essa aula em duas partes: a contratação do empregado e a manutenção do empregado. Então nós vamos falar sobre a contratação. Essa primeira fase da contratação, você tem que se perguntar: eu tenho necessidade de contratar um empregado? Se sim, continue o processo. Depois, eu posso arcar com os custos de um empregado? Quais são esses custos? Você vai pagar para esse empregado o piso da categoria ou o salário mínimo, aquilo que for maior. Geralmente, na região existe aí um sindicato, alguém que faz uma normatização sobre a remuneração desse empregado. Então você vai ter que pagar esse piso da categoria. Você vai pagar também 3% de INSS e 8% de FGTS sobre esse valor do salário que você vai pagar. Também é importante considerar aí o Vale Transporte, caso o funcionário tenha necessidade, 13º salário e férias. Bom, a segunda parte é o recrutamento. Depois que você decidiu que você vai realmente contratar, que você consegue pagar, que você precisa desse empregado, você vai verificar quais são as atribuições desse funcionário. O que ele vai fazer no dia a dia? Ele vai atender ao público, por exemplo, na sua loja, na sua empresa? Que habilidades que ele tem que ter? Ele tem que ter alguma formação específica? Ele tem que saber, por exemplo, mexer no computador, mexer em planilhas. Enfim, você vai definir qual é o perfil, quais são as atribuições desse funcionário. Definindo essas atribuições, você vai divulgar essa vaga, divulgar essa oportunidade. Para isso, você vai usar os meios de comunicação, redes sociais, jornais, revistas da sociedade, enfim, os meios de comunicação para atrair os melhores candidatos. Depois, você vai fazer a seleção desses candidatos. Então você vai definir aí, nós vamos selecionar dentre 5 candidatos que apareceram. Então você vai chamá-los, por exemplo, para uma entrevista, você vai analisar o currículo deles, ou até mesmo fazer uma prova para esse candidato. Feita essa seleção, você definiu que aquela pessoa é a melhor pessoa, o melhor funcionário para a sua empresa. Aí você vai ter que pedir para ele a documentação, carteira de trabalho, RG, CPF. Você vai ter que providenciar essa documentação e fazer essa contratação, o registro em carteira. Nós vamos deixar aí para você mais informações sobre essa documentação, uma lista de documentos que você vai ter que pedir e como você deve proceder. É muito importante você ter uma ótima relação com esse funcionário. Ele é o seu braço direito. Ele vai te ajudar a empresa a crescer. É importante ter uma relação durável com esse funcionário. Por isso, não tenha pressa. Faça todas as etapas de maneira adequada. Após você ter contratado o funcionário, é importante fazer a manutenção. É necessário você ter um bom relacionamento com esse funcionário, porque ele vai te ajudar, vai ajudar o seu negócio a crescer, enfim, em todos os momentos ele é seu braço direito. Então aí você vai ter que pagar o INSS e o FGTS mensalmente. E também você vai ter que ter uma conta no e-social. Você vai ter que usar esse sistema, que é um sistema relativamente simples, onde você vai manter todas as informações sobre o funcionário, sobre você também, empregador, e os eventos que acontecer na relação do MEI com esse funcionário. Por exemplo, se ele entrar em férias, se ele adoecer, tudo isso você vai ter que registrar no sistema e-social. Você também vai tirar as guias para pagamento do INSS e do FGTS. Esse sistema vai te ajudar bastante e nós vamos deixar as referências para você saber mais. Não é possível você contratar um cônjuge, um companheiro para trabalhar como empregado no MEI.
Se você tiver alguma dúvida, procure o Sebrae, um contador ou alguma delegacia regional do trabalho e tenha uma boa relação com o seu empregado. Ele vai te ajudar muito. Nessa aula, MEI, você entendeu como é a contratação e manutenção de um funcionário. É muito importante você ter uma relação duradoura e saudável com esse funcionário. Ele vai ser o seu braço direito, ele vai ajudar o microempreendedor a crescer. Deixamos aí para vocês diversas referências sobre como contratar, como recrutar, sobre o e-social, a lista de documentos, enfim, tudo que você precisa saber